Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como você está? Espero que esteja tudo bem com você. Sou o Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Esse canal que eu desenvolvo é para ajudar você no seu dia a dia, para facilitar o seu dia a dia, na aplicação procedimentos, instruções de trabalho, requisitos legais e na própria gestão do seu negócio, né? Na gestão da qualidade, na gestão do cliente ou na gestão da saúde e segurança do trabalho. E falando em gestão, falando em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, hoje eu quero conversar com vocês sobre ferramentas destas três áreas. Então fica no vídeo, não perca o conteúdo para que você possa aplicar no seu dia a dia, como eu disse, facilitá-lo dentro das suas atividades. Ferramentas. Normalmente a gente fala em ferramentas da qualidade e aqui eu vou ser bem genérico, eu vou falar de ferramentas em geral. Porque as ferramentas que a gente pode utilizar para a qualidade, nós conseguimos adaptar para o meio ambiente e para a saúde e segurança do trabalho. Eu vou citar algumas delas, né, dentro do nosso vídeo, fazer um breve resumo de algumas, para que você possa entender um pouquinho. E vou aproveitar e vou deixar o link aqui, um cardzinho aqui em cima, para que você possa acessar um conteúdo com mais detalhe para cada ferramenta que eu já desenvolvi, que eu já tratei aqui e já expliquei aqui dentro do canal. Então, se você ficar ao longo do vídeo, você vai ver o cardzinho, você acessa e aí você vai poder se aprofundar nessa ferramenta da qual eu já fiz um vídeo sobre ela. Então, falar um pouquinho de ferramentas, né? Trazer um pouquinho de conceito e conversar com vocês um pouquinho sobre o que isso quer dizer para a gestão. Ferramentas lá atrás, nos primórdios da qualidade, foi pensada uma forma de facilitar a gestão, de facilitar e de registrar as coisas que acontecem dentro da organização e poder corrigir aquilo que não está adequado e melhorar aquilo que já é bom. Fala em melhoria contínua, o conceito é bem esse. Tem um processo, eu tenho uma linha produtiva dentro da minha empresa que está rodando muito bem, está trazendo resultado, não tem muitas não conformidades, não tem muitos erros, todo mundo consegue entender os procedimentos daquela linha produtiva. Então, eu vou pegar aquela linha produtiva, vou tentar aprimorar, vou otimizar essa linha produtiva e se eu tiver alguma linha produtiva semelhante àquela, eu posso adotar as mesmas ferramentas, ou seja, os mesmos procedimentos que vai me trazer um resultado melhor, eu também faço isso nessa linha que é semelhante. A gente fala de ação por abrangência, né? Normalmente, quando você faz uma análise, uma não conformidade, ou seja, uma análise de algo que saiu de forma que não era esperada, você pode aplicar o plano de ação em situações semelhantes ou situações por abrangência. Bem dessa forma que eu trouxe para vocês, né? Tem uma linha, ela deu uma não conformidade, entendi as causas, apliquei as medidas, as ações corretivas. Eu tenho algo semelhante acontecendo em outros departamentos, em outras áreas, eu vou pegar aquele mesmo de ação e vou aplicar nessas outras áreas para evitar que aconteça o mesmo erro ou algum erro semelhante. É importante ter este conceito de melhoria contínua, este conceito de otimização e de otimização. Dentro das ferramentas que foram desenvolvidas, né, eu anotei algumas e vou falar aqui para vocês e explicar um pouquinho de cada uma dentro daquelas que eu entendo que são importantes para que você possa se aprofundar e aplicar no seu dia a dia. Primeira delas, o SWOT. Né? Então, é uma ferramenta de nível estratégico, não é de nível operacional, para que você possa identificar qual é o seu público-alvo, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos,
quais são as suas ameaças e quais são as suas fraquezas. Então, de uma maneira bem básica, você vai olhar internamente como que você é e externamente o que pode te ajudar ou o que pode te afetar. Nesta ferramenta, eu tenho um vídeo já disponível no canal falando profundamente dela para que você possa entender e aplicar dentro do seu dia a dia. Então, SWOT é a primeira ferramenta, muito boa, simples de ser utilizada, gosto muito dela, que faz uma reflexão, faz com que você reflita sobre aquilo que está acontecendo na organização e você vai criar e você vai enxergar coisas que muitas vezes você não tinha parado para pensar, pode sim estar ali dentro desta ferramenta. Depois o histograma, essa é uma ferramenta vinda da qualidade, então você consegue aí ver o histórico dele. O Pareto, o diagrama de Pareto, também é uma ferramenta da qualidade, também muito importante. Diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, né? O japonês que desenvolveu esta metodologia de análise e solução de problemas a partir do seu efeito, nós conseguimos encontrar as causas. E o diagrama que ele desenha é uma como se fosse um peixe. Vai ter a cabeça do peixe, a espinha e depois ali as suas seus desdobramentos, né? Também conhecido como diagrama de espinha de peixe. São 6 M's, né? Então cada M tem uma correlação e aí você vai analisar cada M desse e aí você vai descobrir quais são as causas de cada uma das letrinhas. Como consequência das causas, você vai conseguir achar a causa raiz ou as causas raízes e aplicar um plano de ação para que isso não se repita. Esta ferramenta também tem um vídeo no canal, ou como eu falei, vou deixar o card aqui para vocês, para você poder se aprofundar nisso e entender um pouco melhor como que a ferramenta atua. Folha de verificação ou checklist. Folha de verificação em português, checklist em inglês. Ferramenta muito utilizada dentro da qualidade e também no meio ambiente e na saúde e segurança do trabalho. Ouso dizer que é uma ferramenta que é muito utilizada dentro das organizações, dentro do mundo corporativo. Porque basicamente você vai elaborar a sua folha de verificação em cima de um determinado tema. Vamos, por exemplo, citar aí a inspeção ou a verificação dos extintores de incêndio. Você tem lá extintores de incêndio, você vai nomear cada um dos extintores, onde que eles estão localizados, e possíveis conformidades ou não conformidades. Então, tem lacre, está sem lacre, está com manômetro, o manômetro está indicando pressão, não está indicando pressão, tem alguma avaria visual, alguma tinta, alguma parte da tinta que está desgastada. No caso dos extintores de CO2, tem difusor, não tem difusor, está carregado, não está carregado. Então, são algumas questões que você vai colocar dentro dessa lista, e aí você vai ter lá uma resposta simples, né? Conforme ou não conforme, ok, não ok, com o estado ou não, enfim, basicamente é uma resposta fechada, sim ou não, e aí você coloca uma pequena observação, campo de observação, possa se complementar alguma necessidade ali no seu momento da sua verificação da sua lista, na hora de colocar ela em prática. Uma ferramenta utilizada demais e muito importante também. Você vai conseguir, com ela, verificar vários pontos dentro da sua gestão para que você possa aí ter a evidência de que foi verificado e a evidência de que se precisa corrigir algo ou até melhorar uma coisa dentro do plano, dentro da área produtiva ou da área administrativa, ou seja, da área onde você está aplicando essa lista de verificação. Formato para ela existe de milhões de jeitos. Pode ser A3, pode ser digital, pode ser em papel, cartolina, é, bloco, escrito à mão, enfim. Aí vai da
criatividade, da realidade de cada organização e de sua complexidade, dos recursos que você tem disponível para criar essa lista de verificação. Então, aproveitem e abusem dela, porque é uma ferramenta boa tanto para evidência, para depois você criar plano de ação. O CEP, o controle estatístico do processo, também é uma ferramenta antiga e muito bem utilizada. Você consegue ali entender quais são as falhas e aí você tem um desenho gráfico disso, também com essas informações ao seu plano de corrigir ou melhorar. Análise preliminar de risco, também conhecida como APR, isso já está mais voltada para a área do trabalho, mas olhando hoje para a ISO 9001 na versão 2015 e para a ISO 14001 também na sua versão 15, onde se fala de riscos e oportunidades, você pode utilizar esta ferramenta de análise de riscos para identificar possíveis riscos voltados para a qualidade e para o meio ambiente. Dá para você também utilizar nos três assuntos. Ferramenta muito importante. Você vai olhar atividade por atividade, entender como é que essa atividade funciona, quais são os os fatores que você pode melhorar ou piorar aquela atividade, com base nos riscos que você identificar, vai tomar uma ação em cima desses riscos, ou também, né, como sinônimo, adotar uma medida de controle para esse risco encontrado. Matriz de risco, que era o que eu acabei de falar para vocês, você vai criar essa matriz de risco, você vai criar uma significância para os riscos encontrados na risco, faço a análise preliminar, com os riscos encontrados, vou identificar quais são os riscos significativos para a minha organização. Uma ferramenta também muito utilizada na área da saúde do trabalho, mas você pode aplicar isso em qualidade mesmo, também tranquilamente. A matriz de risco vai auxiliar muito a entender quais são os riscos que eu devo atender primeiro e aqueles que eu posso atender em segundo plano. Ainda isso, né? Para que você possa também saber o caminho, né? E não dispensar uma energia muito grande naquilo que pode ser executado depois. Você vai quadrar isso também. O PDCA, por que não, né? O famoso PDCA, planejar, executar, verificar e agir em cima dos resultados. Isso é básico nos dias de hoje, junto com o SWOT. Tem que trabalhar com essas duas ferramentas, tanto o SWOT como o PDCA. Não tem como fugir disso quando se fala de gestão, seja ela qual for. Sem essa ferramenta aplicada, você vai ter muita dificuldade para fazer a gestão do seu negócio, a gestão da sua qualidade, do seu meio ambiente, da saúde e segurança do trabalho, né? Nesta aqui também tem um vídeo aqui para você, um cardzinho falando sobre PDCA. O FEMEA, ferramenta desenvolvida basicamente inicialmente para a mobilística, mas também muito aplicada aí das gestões, seja ela integrada ou não. 5W2H, falamos muito de plano de ação, então, e o 5W2H vem justamente para dar um incremento, ou seja, melhorar o plano de ação, porque plano de ação basicamente é uma atividade, um responsável e um prazo. De uma maneira bem simplória, é isso que você tem que ter no seu plano de ação. É o primeiro passo. O 5W2H vem justamente para criar algo mais sofisticado, algo mais detalhado, que traz outras responsabilidades para quem está participando desse plano de ação. Também tem um vídeo no canal falando desta ferramenta importantíssima para saúde e segurança, meio ambiente e qualidade. E por fim, né, duas ferramentas, o 5S, né, são 6 sigmas lá da organização, da limpeza, da autodisciplina, também muito importante para a gestão da empresa. E aqui
gestão de um modo geral, tá? Gestão do negócio, seja qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, gestão financeira, gestão de tempo, muito importante para aplicar isso da sua empresa. E as duas últimas, o inventário de riscos e o programa do gerenciamento de riscos. Essas duas últimas aqui estão sendo muito tratadas e muito vinculadas agora nesse momento, onde a segurança do trabalho está passando por um momento de transição, a validação e a entrada em vigor das últimas NRs, né? Algumas delas, a NR1, a NR7, a NR9, e vão falar justamente deste inventário de riscos, deste programa de gerenciamento de riscos, de uma forma mais abrangente do gerenciamento de risco ocupacional. Estas duas ferramentas são base para a gestão da saúde e trabalho. Também, olhando para elas, você consegue agregar para o programa de e para o inventário de riscos as atividades que envolvem qualidade e meio ambiente. Dentro do seu gerenciamento de risco ocupacional, eu ouso em dizer que você pode criar o seu gerenciamento de risco, bem genérico, onde você vai tratar qualidade, onde o foco é produto, de meio ambiente, onde o foco são os resíduos e os recursos naturais que você utiliza para a sua produção, ou que a sua empresa acaba consumindo e gerando de alguma forma, também para os riscos ocupacionais voltados para a saúde e segurança do trabalho. Vou passar de uma maneira bem simples e bem rápida no inventário de riscos para mostrar para vocês um modelo de inventário de riscos, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Vocês podem aplicar no dia de vocês. E também vou passar de uma maneira bem rápida, bem sucinta, só para mostrar para vocês como que pode ser montado um passo. Vale dizer, é que eu reforço e depois que eu mostrar, eu vou comentar isso de novo. São exemplos, são sugestões de aplicação. Você não precisa e não vai ficar preso a esses dois exemplos que eu dei para você, que eu estou mostrando para você. Por quê? Vai depender muito da sua criatividade, vai depender da sua realidade, vai depender da realidade da organização, depender do comportamento das pessoas dentro da sua organização e da complexidade de fabricação, da complexidade da sua linha produtiva. É importante a gente entender isso. Vai existir variação desses dois modelos que eu não dá para trabalhar igualzinho, né? Fazer o famoso copia e cola. Não faça isso, não vá para esse caminho. Entenda o processo da sua empresa e entenda quais são as necessidades que você tem hoje para você. E reforço ainda, né? Não crie um documento aonde só vai ser para cumprir, para atender uma legislação, para atender um padrão normativo ou para atender a algo que esteja sendo visitado. Faça para que as pessoas entendam, para que as pessoas compreendam as ferramentas que estão sendo aplicadas, e aí sim, você criando isso da sua realidade, criando isso para a sua necessidade, ferramenta vai trazer resultados positivos, porque é esse o objetivo das ferramentas que a gente tem hoje, né? Não é engessar o processo e não é facilitar o processo. Fazer com que você consiga entender, medir, monitorar e aí agir em cima dos resultados que você encontrar. Sempre com foco na melhoria contínua, no desenvolver da sua empresa para um algo melhor, seja para um ambiente mais saudável, seja para um ambiente que favorece a sustentabilidade, seja para um ambiente onde os produtos que vão ser produzidos, sejam produtos físicos ou serviço, estejam conforme os requisitos adotados pela organização e até mesmo pelo cliente. Então vamos lá, vamos dar uma olhada
Primeiro, no nosso, no nosso inventário de risco. Então, você basicamente vai ter esta tabela, né? Este, você vai ter essa planilha aí, onde você vai descrever algumas situações. Normalmente, eu sempre aconselho a fazer por função, não faça por departamento, faça por função, onde você vai conseguir aí identificar cada uma delas, né? Então, sequência aqui, sequência das atividades, tarefa que são cumpridas, se é uma atividade normal ou não normal, né? Se é uma atividade rotineira, não rotineira, ou uma atividade de emergência, o local onde ela está sendo executada, perigo ou fator de risco, grupo de risco, fonte geradora, meio de propagação, concentração e a intensidade qual está sendo medida, limite de tolerância, forma de contato ou exposição, quais são as consequências ou os danos, frequência de exposição, qual é a frequência, uma vez por mês, uma vez por dia, os EPIs, se utiliza ou não, equipamento de proteção coletiva, se tem treinamento, se existe sinalização, se existe procedimento e qual que é a severidade com relação a essa atividade. Ela pode causar morte ou não, por exemplo. Somando tudo isso, você vai ter uma pontuação e um resultado. O resultado pode ser catastrófico, normal, desprezível, enfim. Com base na matriz de você elaborar, você cria os seus encaminhamentos aí. Depois, os requisitos legais aplicáveis. E aqui, uma pequeno plano de ação, né, onde vão ter ações, prazo, responsável, se tiver algum custo, qual vai ser o custo aplicado e o status de como está estas ações que foram recomendadas. Então esse é o primeiro inventário de riscos, ou esse é um exemplo do inventário de riscos de vocês, para que vocês possam aplicar na sua empresa aí junto. Aqui está desenvolvido, né, e o foco está na parte de saúde e segurança do trabalho, mas você pode agregar aí também com algumas coluninhas a mais, aí você pode atuar tanto para a qualidade quanto para o meio ambiente. Depois disso, nós vamos aí ter um detalhe. Depois disso, a gente vai ter, você vai elaborar todo esse inventário de riscos, atividade por atividade, onde você vai identificar e o normal e o mais aconselhável é que você olhe atividade por atividade dentro de cada função, e isso vai agregar significativamente dentro do seu inventário de riscos. Não pense no inventário de riscos mais genéricos, né, com as principais funções. Faça no detalhe, entre em atividade por atividade. Não esqueça de nenhuma, porque isso vai depois entrar para o seu programa de gerenciamento de risco ocupacional. O programa de gerenciamento de risco ocupacional é este daqui que eu estou mostrando agora, né? Você vai criar aí um documento onde você vai ter a relação, os dados da empresa, vai perceber que isso está muito semelhante, ou pelo menos o que eu desenvolvi, está muito semelhante ao PPRA, digo PPRA, mas é base para que as pessoas possam ter este conhecimento deste programa de gerenciamento. Depois eu vou falar de um assunto, depois que eu terminar de mostrar isso aqui para vocês, comentar um pouco sobre fechar, né, esse assunto aí dessas ferramentas. Com identificação da empresa, o objetivo, estratégia, responsabilidade, atuação, articulação, definição dos riscos, né? Planejamento, forma de registro, tudo isso aí você vai acrescentar dentro periodicidade, forma de avaliação do PGR, antecipação do conhecimento de risco. Isso aqui já está vinculado com o seu inventário de riscos. E aqui a avaliação quantitativa dos riscos. Importante que a gente possa, dentro dessa avaliação quantitativa, você vai descrever, fazer uma pequena descrição, depois vai colocar aí os equipamentos de medição, item 14.1,
E aqui você vai colocar o item 14.2 como todos os departamentos, todos os setores, todas as áreas que estão sendo avaliadas. Descrição da área, grupo homogêneo de exposição, tudo aquilo que a gente já conhece lá do PPRA, você vai trazer para cá, e isso vai estar vinculado com o cenário de riscos, vai reforçar alguns níveis de ação, medidas de controle, monitoramento, registro dos dados, responsabilidade, e depois os processos e, por fim, o cronograma de ação, baseado lá no plano de ação, como exemplo que eu 5 da H, você vai elaborar o seu cronograma de ação. Afinal de contas, isso é um programa. Se falando em programa, é importante que tenha um cronograma, datas a serem concluídas, datas com atividades, datas a serem atendidas. Muito importante você ter isso aí como exemplo, é esse documento. Dentro dessas, todas essas ferramentas que eu comentei com vocês, é importante que essas ferramentas não sejam executadas por uma única pessoa, não sejam implantadas e implementadas por uma única pessoa. É importante que você tenha uma equipe multidisciplinar para executar, implantar e implementar essas ferramentas. Sempre reforço que quando você tem uma equipe multidisciplinar, você vai ter várias pessoas com um olhar diferente sobre aquele determinado assunto e que vai contribuir muito para a solução de problema, para o desenvolvimento de programa, para o desenvolvimento de um plano de ação. Então, é muito importante você ter essa equipe para te auxiliar dentro desta elaboração dessas ferramentas, desses programas, enfim, tudo que acontece dentro da organização. E, por fim, né, como reforçando e deixando bem claro para vocês, esses são exemplos para você utilizar dentro da sua empresa, e aí faça a criação desse documento conforme a sua realidade, conforme a gente viu dentro do vídeo, para que você possa ficar e aí ter sucesso com as ferramentas de gestão, de gerenciamento da organização. Bom, eu fico por aqui. Não se esqueça, se inscreve, deixa o seu like, deixe o seu comentário é muito importante para crescer dentro dentro do canal e para poder ter opções e entender quais são os outros pontos de assunto. Ah, eu estava esquecendo, né? Lá no site do Diário, vou deixar aqui na descrição, junto com as redes sociais do Diário, você dá uma passadinha lá e dá uma olhada, tem outros conteúdos que você possa clicar dentro do seu dia a dia. E eu vou deixar um combo, né? Existe lá no site um combo de planilhas onde tem este exemplo de programa de gerenciamento de risco e tem o exemplo do inventário de risco. Está lá disponível para que você download, passa lá no site do Diário, faça o download da planilha, do combo de planilhas, está num valor bem legal para você ir colocar isso em prática e melhorá-los. Vai lá e faça bom uso destas planilhas, além de outras que estão disponíveis lá dentro. Uma vez, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o comentário. Se você não for inscrito, se inscreve e aproveita as redes do Diário do TST que estão aqui na descrição. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.